Irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza. O Evangelho narrado por Lucas, capítulo 10, versículo 33. Lucas 10, 33. Enquanto os irmãos acham, quero aqui externar a minha gratidão ao Deus da Bíblia por essa oportunidade de estar aqui com esse povo que não vai fazer turismo em Sião, mas vai habitar aquela cidade um dia. Amém? É uma alegria estar aqui. Nossa pastora Maria estendeu o convite. Eu disse para o pai: se for lá em Joaçaba, eu estou dentro, porque realmente não tem como separar essa igreja do meu ministério. Começaram juntos. Eu recebi muitas oportunidades quando era criança. A pastora falou aqui, né? Algumas primeiras oportunidades fora foi na igreja do pastor Flávio, da pastora Maria, e que Deus continue os abençoando. Mando um abraço todo especial ao pastor Flávio. Se Deus quiser, a gente vai se ver muito em breve também. Amém. Louva a Deus pela vida dos filhos do pastor, o Juan, o Ramon. Deus abençoe grandemente. Servo de Deus, Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida. Meu pai está lembrando agora de um homem também que marcou minha infância, o pastor Floravante, a sua esposa. Foi a grande bênção que Deus sempre fez ali, né? Eu era criança, o pastor sempre ali, e eu sempre tive também como um exemplo de um homem de Deus. Que bênção! Meu pai, pastor Antônio, minha mãe, eu sempre digo que meu pai é um exímio ganhador de almas e um berço de experiência. É o meu professor. Que Deus abençoe grandemente meu pai, minha mãe, uma mulher de incontáveis virtudes. Deus abençoe todos, essa banda abençoada aí também. Deus abençoe grandemente. Não quero me delongar, quero ser lacônico. Por isso quero compartilhar um texto desse culto de família aqui e de sociedade também evolutiva para o bem. Amém? Quem achou Lucas capítulo 10, versículo 33, dê glória a Deus bem forte aí, deixa eu ver. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Pode tomar o seu assento, por bondade. Glória a Deus. Quando a pastora me falou ali na porta sobre o culto de hoje à noite, que seria culto de família, já me veio na mente essa mensagem aqui. Mas não só essa mensagem, pastor. Me veio na mente o porquê dessa mensagem e o porquê de Jesus, nosso Cristo, quando estava diante de um doutor da lei que tentava o experimentar. Ele olha para ele e diz assim: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele começa a contar uma história, respondendo à pergunta de um homem que, todo capcioso, queria pressionar Jesus e mostrar para ele alguma coisa ali. Dizer: Jesus, você não é mestre coisa nenhuma. Jesus, você não é nada o quanto a gente quer dizer de Messias. É só mais um homem, só mais um homem. Mas Jesus então começa a contar essa história. O doutor da lei, doutrinado da lei judaica, começa a ficar pasmo então e pensar: o que é que esse homem vai falar aí? Ele podia muito bem responder: o que está escrito na lei, como você a interpreta? Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ao teu próximo como a ti mesmo, dádivas da lei. Aí Jesus começa a contar essa história. Mas quando Jesus começa a contar essa história, me vem na mente de um pregador que gosta de história bíblica, a história da grande família que Jesus estava tentando trazer naquele momento. Pastora Maria, a grande família que existiu na Bíblia é a família de Israel. Pregador, será que era a mesma família ou mais para uma nação? Na verdade, Israel, ela teve uma personificação. Quando você lê, por exemplo, Oséias, o profeta menor, lá no versículo, ou melhor, no capítulo 11, ele vai dizer assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu servo.
ou seja, personificando uma nação, trazendo uma imagem de alguém como uma pessoa. E lá diz um menino, porque Israel era um menino. Menino, a gente sabe, tem todas as características iguais. Primeiro ponto, que todo menino vai ser imaturo. Todas as vezes que ele for tomar uma decisão, ele não vai tomar a decisão mais correta sem que tenha o auxílio de alguém. O problema é que a maioria dos meninos são daqueles que têm os ouvidos tapados, não querem ouvir, não querem avançar no conselho do pai. Aí Israel dá-se a ideia desse menino, porque quando o profeta Oséias está falando, ele está dizendo que esse menino Israel era um menino rebelde. Rebelde porque nunca amadureceu. E até mesmo quando o próprio Deus olhou para a terra e disse: vamos ver se Israel amadureceu, lá estava Israel caindo de novo mesmo. Era um menino rebelde, difícil de lidar, difícil de ter uma comunhão diferente e uma lição ampla, porque ele tinha dificuldades para entender. Mas agora eu vejo o contexto de Israel, que olhou as nações vizinhas e olha só, pastora, como um menino mesmo, disse: a grama do vizinho é mais verde, lá eles têm rei, nós não temos, queremos rei também, quero que o vizinho da direita tenha, eu quero ser como ele. Aí Deus diz: então tá, eu vou dar um rei para vocês. Ele escolhe Saul. Saul foi um homem que ao princípio parecia ser um super-homem, aquele homem alto, forte, viril, que parecia comandar a nação de forma completa. Mas lá estava Saul de novo, um homem que caiu, um homem que se cedeu à soberba e passou a ser um dos homens mais corruptos e exemplos de corrupção da Bíblia Sagrada. Aí Jesus vai trazendo essa história, porque eu me lembro também que o próximo rei é Davi. Davi, nós conhecemos a história completamente, foi um grande rei, teve sua queda letal também. Mas eu quero chegar nesse ponto aqui, o ponto em que Israel está prestes a assumir o governo de um outro rei. Esse rei é Salomão. Salomão assume o governo e começa a expandir, porque ele pede a Deus sabedoria e não riqueza, a gente sabe da história, e lá Salomão começa a explodir. O seu nome é conhecido até nas nações vizinhas. Ele é um homem a ensinar as pessoas. Mas aí que eu vejo um problema, porque Salomão precisa deixar um sucessor. Aí Salomão está velho, exausto, prestes a sucumbir à morte. Aí ele deixa alguém chamado Roboão. É aqui o ponto que a gente vê quanto Israel era imaturo, porque Roboão tinha pensamentos mais de meninice do que qualquer outro. Quando Salomão deixa o trono para ele, a gente começa a ver aqui também a questão paterna também, porque Salomão é um pai duplo, é um pai dobrado. Que é isso, pregador? Significa que Salomão tem dois exemplos para deixar para o filho. Qual o filho vai querer ser? O primeiro Salomão, que era aquele Salomão fiel, que estava à beira do precipício, porque não se sentia capaz de governar a nação de Israel, então olhou e percebeu que precisava se ajoelhar e pedir: Deus, me dê sabedoria. Um homem dependente de Deus, um homem fiel. Ou Salomão, que sucumbiu à idolatria e aos ídolos. Que Salomão vai ser o exemplo para o filho que está vindo aí? Que tipo de pai ele vai querer ser? O primeiro pai lá do primórdio, do primeiro amor? Ou o pai que cedeu à idolatria profana por conta de relacionamentos mal intencionados? Que pai vai ser? Qual o exemplo que Roboão vai seguir? Mas eu vejo Roboão um menino de fato. Olha perante a multidão e diz assim: se o meu pai usou chicotes, eu vou usar escorpiões. Se o jugo do meu pai era pesado para vocês, os meus são espadados. Naquele momento, a nação de Israel, a família de Israel, se divide. Não é mais unida, não é unificada. Ou seja, o reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. Agora a nação de Israel não é mais uma família unida, é desunida. Não é mais uma só nação, um só povo, um só propósito. É dividido. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Um fala eu quero, outro diz não quero, outro fala eu sou, outro diz não sou, outro fala eu estou dentro.
outro fala, estou fora. Como é que isso vai continuar? Como é que isso vai chegar em algum lugar? Uma família dividida, uma família que cada um quer ter um rei agora, que cada um pensa de um jeito, que cada um vê a vida de um jeito, não vai chegar a lugar algum. O próprio Cristo vai falar que um reino dividido não prospera. Aí Deus precisa unir de novo a família de Israel. E como é que ele vai fazer isso? Só existe uma forma: Jesus o Cristo, para unir toda essa gente, porque nenhum outro vai conseguir. Sabe por que nenhum outro vai conseguir? Porque Isaías tentou alguma coisa, mas foi morto por Manassés. Sabe por que ninguém vai conseguir? Porque todos os profetas tentaram de uma forma ou de outra fazer uma espécie de união, mas nenhum conseguiu. Os homens maus, bichos, homens mataram, e acabou-se o fluxo dessa tentativa de união. Mas o Filho de Deus começa a tentar, não, a conseguir dia após dia unir a nação de Israel. Vocês são uma família, um só reino, um só povo, uma só nação. Mas a gente tem que ter cuidado, porque existe a união que Deus faz, mas existe a falsa união que o mundo e o diabo faz. Pregador, me dê um exemplo. Nesse momento Israel parecia estar unida, porque Roma, que simboliza o mundo, o Império Romano fez uma união a amarras, ou seja, na marra, como diz o velho ditado. Ele disse: não, você não tem que ficar unido mesmo que vocês não queiram, vai ficar assim. Vai ter só um rei, Herodes. Vai ter só um procurador, com os Pilatos nessa época. Vai ter só um imperador, que comanda tudo daí. Olha só que dificuldade para unir, porque agora samaritanos, descendentes de um lado, judeus. Ou seja, o que acontece? Agora usou-se uma mescla. Os judeus acusavam que a mescla, que vários povos misturados foram para o lado do norte, não eram de Deus. O meu jeito de adorar é melhor que o deles, falavam eles. Quando olhavam o samaritano, não tinha um relacionamento mais, não tinha comunhão, não tinha conversa, não tinha nada disso. Era só intriga, era só briga, era só rixa, era só pedras nas mãos e nada mais disso. Aí Jesus começa a tocar o coração dos judeus, dizer assim: sabe esses samaritanos que vocês desprezam? É esse tipo de gente que eu vou usar para fazer diferença. Porque no meu reino não é de um, não é de dois, não é de três. O meu reino é de todos nós, e nós vamos para um céu de glória um dia. E eu quero estar com você lá. Não existe nação dividida. Existe um só reino, chamado o reino dos céus. E quem buscar esse reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas como é que vai unir quem está desunido? Jesus começa a mexer no egocentrismo dos judeus. Então ele começa a pregar, tentar ensinar. Aí homens como esse doutor da lei, conhecimento rabínico, homem doutrinado, anos, mais de 20 anos, desde criança, estudando a lei judaica, olha para Jesus e diz assim: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Qual a sua interpretação? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: faz isso e viverá. Então ele diz: quem é meu próximo? Aí ele esperava, como eu disse lá no início, que Jesus começasse a dizer: não, teu próximo é esse aqui, ó, esse aqui não. Jesus começa a descer um homem de Jerusalém para Jericó. Quando esse homem descia, significa regredir, porque Jerusalém simboliza, teologicamente falando, coisa boa. Agora Jericó é maldição, é mundo caído, é Raabe que não consegue mais ver o futuro. Mas Jesus está dizendo assim: ele pode estar descendo para Jericó, mas não é Jericó que vai parar o meu propósito, porque Raabe lá em Jericó se tornou alguém importante perante ele. E lá em Jericó também, se precisar o coro cego, o Bartimeu, não pode, se precisar eu acho o tal do baixinho.
também para que eu transforme a vida deles, Zaqueu. Olha só que Jesus está falando. Então Jesus começa a falar assim para ele: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Enquanto ele estava caminhando, descendo, com um plano feito de fazer algum negócio bom para lá, quando ele descia, ele foi atacado por salteadores, que o deixaram bem morto à beira do caminho. Aí ele dá dois outros personagens, um sacerdote e um levita, que descia também. Aí que é interessante, porque aqui a gente vê que Jesus ele começa a contar uma história, e lá tem seus personagens: o homem caído na beira do caminho, um sacerdote, um levita, os salteadores, o bom samaritano que vai vir depois. Mas, pastora Maria, a gente aprende que isso serve para as famílias, para as igrejas, para nós hoje em dia, que existem dois personagens aqui que devem existir. Devem existir segundo o contexto da historicidade do Evangelho. Ou seja, os salteadores que simbolizam o mundo, as hostes espirituais da maldade, devem existir, porque Jesus sempre disse, eles estão sempre aí, procurando, rugindo como leão. A alma daquele homem que simboliza as almas também tem que existir, porque as almas sempre estão aí, procurando o pregador, o semeador para semear. Mas os outros dois personagens, o sacerdote e o levita, o seu papel nessa história não deviam existir, porque eles simbolizam a indiferença. Eles simbolizam uma família que só diz amor, mas não pratica. Uma igreja que só diz amor, mas não pratica. Um povo, uma gente, eu, você, quem sabe, que só diz alguma coisa, mas nunca faz. Eles são peritos em falar sobre amor nas sinagogas, a cantar sobre amor nas sinagogas, mas quando vê aquele homem na beira do caminho, não fazem nada por ele, não lhe dão um abrigo, não lhe dão uma palavra de carinho. Eu sei que tem muita gente assim, mas a igreja de Deus é fiel, não é assim, até porque existe um abrigo 99 aí que está em busca da centésima ovelha. Isso é centésima ovelha. É o que aquele sacerdote, aquele levita deveria ter feito: tirado o homem dali, levado para a estalagem. Mas quem tira o homem dali é o samaritano do céu. Ninguém dá nada para ele, porque ninguém quer ter comunhão com o samaritano, ninguém quer se aproximar de samaritano, porque eles acham que são melhores. Tem tanta gente que acha que é melhor do que nós que estamos aqui hoje nessa cidade de Vassal. Tanta gente que julga, tanta gente que olha e diz: não são nada, são um povinho. Eu prefiro ser um povinho que vai para o céu, 2 ou 3, do que ser uma multidão que vai para o inferno.